Amados, eu tive o privilégio, na verdade, algumas pessoas achariam isso, outras achariam uma perda de tempo, mas eu tive o privilégio de ir para um rancho nesse fim de semana. E, para mim, vou ser bem sincero a vocês, eu sou mais urbano, piá de prédio, né? Eu gosto da poluição porque a poluição mata os mosquitos. E aí eu não preciso me preocupar com essas coisas. Mas tem gente que gosta de estar no meio do mato, e meu pai é uma dessas pessoas, então ele, morando numa cidade de 7.000 habitantes, resolveu construir um rancho para sair da loucura da cidade de 7.000 habitantes. E aí nos convidou para estarmos lá, e quando nós chegamos, nós nos deparamos com um lugar com muita folha em cima da grama, e num determinado momento não aguentei, eu peguei um rastelo e fui rastelar essa grama. E você pode ver como estava do outro lado da cerca e do jeito que eu deixei. Quero dizer para você que eu fiz um trabalho muito bonito, deu tudo, ficou muito bom. Mas o Senhor, ao longo desse tempo, falou muito comigo. Nós estamos numa minissérie, né, dentro da série As Cartas de João, nós estamos numa minissérie onde fala do discipulado, um discipulado saudável. Nós estávamos em 2 João, nos versículos 9 a 11, Jesus está ali falando a respeito de estarmos centrados na doutrina de Cristo. Aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo é aquela pessoa que não vai viver segundo o Evangelho, mas vai viver segundo qualquer outra coisa, qualquer outra ideologia, qualquer outro ensinamento. E baseado nisso, então, nós decidimos dar uma pausa nas cartas de João e tentar compreender um pouco mais o que significa viver na doutrina de Cristo. O que significa viver numa forma onde Cristo de fato é relevante, Cristo de fato é o cabeça do que diz respeito ao meio cristão do qual nós estamos inseridos. Então nós fomos parar lá no Sermão do Monte. E lá de Mateus capítulo 5 ao capítulo 7, onde Jesus para ensinar aos seus discípulos e aquelas pessoas que estavam ali com ele a respeito das suas doutrinas, a respeito de uma conduta de vida onde ele estaria ensinando para que nós tivéssemos parâmetros, né? Como eu falei no domingo passado. Da mesma forma em que Deus fala para Adão lá no início e dá alguns parâmetros antes mesmo de dar Eva para Adão, nesse momento Cristo, o segundo Adão ali, né, vivo, em carne e osso, 100% Deus, 100% homem, ali para também, naquele momento, nós não sabemos se é por um dia, se são por alguns dias, se são por algumas horas, mas naquele momento ele para nos ensinar a respeito dos fundamentos, do qual João, então lá na frente, pode se referir à doutrina de Cristo. Amém, amados? Então nós falamos no domingo passado a respeito de estimular o testemunho, né, de quão importante é o nosso testemunho, de como nós podemos viver na intensidade de contar para as pessoas aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Nós também falamos a respeito da importância da palavra, que um discipulado saudável, ele sempre precisa apontar para a palavra, sempre precisa estar fundamentado na doutrina, na palavra, no Evangelho, naquilo que diz respeito desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até de Gênesis a Apocalipse, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar enquanto igreja. E hoje eu quero trazer um pouquinho mais, de forma um pouquinho mais prática, aquilo que o Senhor Jesus está ali no Sermão do Monte ensinando para os seus discípulos e para nós hoje, a sua igreja. Então, dois valores, dois fundamentos de Cristo hoje que nós estaremos falando. O primeiro é que o discipulado saudável, ele busca a preservação do casamento. Diga, o discipulado saudável busca a preservação do casamento. E agora, mais importante, do casamento bíblico. Diga, do casamento bíblico. Aleluia. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 27 ao 32, conforme você for encontrando. Vá se pondo de pé. Vamos ler juntos.
Glória a Deus. Amém. Mateus 5, do 27 ao 32. Diz assim: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada, comete adultério. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelos teus ensinamentos. Obrigado, Jesus, pelo teu sermão. Senhor, que nessa noite nós possamos compreender com mais intensidade o valor do discipulado. Que possamos nessa noite sair daqui mais desejosos de um discipulado saudável, mais envolvidos com a tua doutrina, com a doutrina de Cristo. Que nosso coração se abra e que o Senhor trabalhe de forma grandiosa no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Enquanto você se senta, quero te dar as boas novas. O Edu, a Sheila, o Regi, a Adi já estão voltando de São Vicente. Nós tivemos 20 adultos e 8 crianças que se amembraram ao refúgio em São Vicente. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Amém. Tivemos ontem também o aniversário de 1 ano do Em Casa em Rio Negrinho. Você pode aplaudir ao Senhor também? Amém. Glória a Deus. Amados, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio e que possamos olhar com muito temor a estas coisas e zelo para com a palavra de Deus, zelo para com a obra do Senhor, que nós possamos ser encontrados o maior dos servos o tempo todo e que nós possamos ser o primeiro a ouvirmos a voz do Senhor e aprendermos aquilo que Ele tem para nos ensinar, em nome de Jesus, amém? E eu oro para que hoje não seja diferente disso, em nome de Jesus. Um pastor e doutor chamado Joel Bick escreve o seguinte a respeito do casamento. Ao trazer a mulher para o homem, Deus estabeleceu o casamento como a primeira, a mais fundamental das instituições humanas. Antes que houvessem governos ou igrejas ou escolas ou quaisquer outras estruturas sociais, Deus estabeleceu uma família baseada no respeito e no amor mútuos de um esposo e uma esposa. Todas as outras instituições humanas derivam-se desta. Da autoridade do pai vieram os sistemas patriarcais de governo humano, os quais eventualmente dariam origem a monarquias e democracias. Da responsabilidade dos pais para educar seus filhos, vieram os sistemas de educação mais formais que chamamos escolas e colégios. Da necessidade de cuidar da saúde da família, vieram os médicos e os hospitais. Da obrigação dos pais de treinarem seus filhos no conhecimento de Deus, vieram templos, sinagogas e igrejas. Todas as organizações humanas podem ser acompanhadas de trás para frente até o lar, a família e, finalmente, até o casamento. Amados, o casamento é uma instituição formada, criada, desejada, estabelecida pelo próprio Deus. O Senhor, desde o início, nós vemos lá em Gênesis, quando Ele cria o homem e cria a mulher, Ele estabelece esta união, esta aliança que é feita perante Ele primeiramente.
E depois, ao longo do percurso, ao longo do desenvolvimento da humanidade, é se estabelecido todo o resto. Mas o Senhor, então, estabelece isso lá no início. E Jesus, aqui neste momento, onde Ele traz, no Sermão do Monte, esta palavra, de zelo para com o casamento, Ele estabelece a santidade do homem. Ele estabelece uma necessidade em que o homem precisa estar se policiando e buscando um zelo, buscando um temor para que o seu coração seja cheio, um temor ao Senhor, para que ele possa então viver em santidade e manter o seu casamento de forma saudável e segura. E eu, como teu pastor nessa noite, quero iniciar essa mensagem dizendo a você, homem, seja corajoso de abrir o teu coração num discipulado. Seja corajoso de encontrar um líder em casa e abrir o teu coração se você tem algum problema na área do casamento, na área do relacionamento entre homem e mulher. Que você seja o mais zeloso e o mais cuidadoso e o mais temeroso para com essas coisas. Porque, amados, nós precisamos nos abrir uns com os outros. E homem, assim como eu, nós muitas vezes temos vergonha de nos abrir. Muitas vezes ficamos sem graça de tocar em determinados assuntos. Muitas vezes ficamos pensando, poxa, o que vão pensar de mim? O que vão falar de mim se eu contar isso que eu vivo? Esse meu desafio, essa minha dificuldade. Poxa, eu vou perder o meu cargo na igreja. Eu vou perder a oportunidade daquele... Poxa, acham que eu sou tão santo, mas de repente se eu falar um negócio desse, o que vão pensar de mim? Amados, nós precisamos entender que o Senhor almeja o melhor para nós. E Ele tem o melhor para nós. Mas nós precisamos trabalhar também em favor disso. E quando eu e você, homem, tem algum homem aqui nessa casa? Quando eu e você, homem, trabalhamos na santidade, quando nós não temos vergonha de nos abrir, quando nós não estamos querendo viver duas faces, quando somos verdadeiros com os nossos problemas, nós encontramos pessoas, discipuladores, líderes que podem nos ajudar, que podem, onde nós podemos prestar conta, essas pessoas podem nos cobrar. Sabe, amados, há alguns meses atrás, eu passei por uma situação em casa com minha esposa. E nós estávamos discutindo a respeito da minha falta de sensibilidade com as coisas da casa. E o meu foco aqui na igreja. E em um determinado momento, a Ju chamou a minha atenção. E nós ali discutimos. E aquele dia eu fiquei mal, eu falei, poxa vida, que situação. Uma coisa tão boba que eu já deveria saber, que eu já deveria viver de uma forma, com isso resolvido, e não consigo resolver isso. Sabe o que eu fiz, amados? Eu procurei 2 homens, um dessa igreja e outro fora dessa igreja, e sentei, na verdade não sentei porque um fica longe, mas um fica aqui. O que estava aqui eu sentei com ele e falei, pode puxar minha orelha. Porque eu preciso ser cobrado, eu preciso abrir o meu coração, eu preciso que alguém saiba das minhas falhas. Para que eu seja cobrado, para que eu seja estimulado para uma melhoria. Porque muitas vezes, meus amados, nós estamos vivendo uma vida onde a grama está verde. Nós estamos vivendo uma vida onde o Senhor trabalha em nós e Ele prepara algo muito lindo. E muitas vezes a grama está verde, ela está maravilhosa, mas, sabe, tem aquele momento que tem aquela árvore que dá sombra lá em cima e a gente paga um preço muito alto e aquelas folhas começam a cair. E aquelas folhas começam a tampar a beleza da grama. Começam a tampar o acesso do sol àquela grama. E nós sabemos que se a folha seca ficar por muito tempo em cima da grama, ela mata a grama. Mas é por isso que o discipulado é comparado a um rastelo, onde nós temos ali a oportunidade de pegar aquelas folhas secas, aquilo que está atrapalhando o crescimento, aquilo que está atrapalhando aquele ambiente saudável e promissor, onde a presença do Senhor se faz real e nós recebemos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E precisamos então tirar aquela sujeira, tirar aquelas folhas secas, tirar aqueles problemas que vão tampando a obra do Senhor na nossa vida.
E homens e mulheres, ao longo do casamento, nós precisamos lidar com assuntos para que esses assuntos sejam resolvidos. Precisamos trabalhar em coisas onde não estão favoráveis para um crescimento saudável. Tem alguém aqui? E nós precisamos então de liberdade para com os nossos líderes, os nossos discipuladores, para que essas coisas sejam tocadas, para que essas coisas sejam mexidas, para que essas coisas sejam colocadas em cima da mesa e postas em oração, postas em reflexo à palavra de Deus. E quando nós colocamos a palavra de Deus, que traz luz para todas as coisas na nossa vida, nós temos a oportunidade de sermos moldados àquilo que está no coração do Senhor. Porque o casamento nasceu no coração do Senhor. O Senhor estabeleceu o casamento desde o início. E há uma fórmula espiritual, uma forma bíblica, onde o casamento precisa ser estabelecido. E quando nós não vamos nessa direção, as folhas caem e elas começam a matar a grama. E a hora que nós vamos pegar naquela folha, muitas vezes a gente vai tirar aquelas folhas, a grama já está fraca. A grama já não está mais verde. As raízes já estão morrendo. Aquelas folhas sufocaram a grama de tal jeito em que aquilo vai morrendo. Não deixe o teu casamento morrer. Não deixe o teu casamento se esfriar. Seja o primeiro a buscar um discipulado. Seja o primeiro a buscar a palavra de Deus. Seja o primeiro a não viver duas faces. Porque sabe o que eu tenho descoberto? Eu tenho descoberto que aquele que quer acertar sempre encontrará ajuda. Guarde isso no teu coração. Aquele que quer acertar sempre encontrará ajuda. Amém, amados? Esse é o primeiro assunto. É um assunto muito importante. É um assunto fundamental. Nós somos em favor da família. Nós trabalhamos pela família. Tudo que fazemos aqui no Refúgio, buscamos fazer em família. Pode ver que até a distribuição dos departamentos, nós nos esforçamos ao máximo para que a família trabalhe junto, até dentro da igreja. Porque nós gostamos de ver a família unida. Nós gostamos de ver os pais servindo com os filhos, os maridos servindo com as esposas. Nós gostamos de ver a família servindo ao Senhor e nós nos esforçamos para isso. Mas é necessário que você também busque nessa mesma intensidade, que você busque essa saúde dentro da sua casa, em nome de Jesus. Antes de ir para o próximo assunto, eu quero finalizar isso dizendo, em nome de Jesus, se abra com os seus problemas para as pessoas que podem te ajudar. Abra os teus problemas, abra as tuas fraquezas, abra as tuas mazelas. Decida passar vergonha se for preciso, para viver a luz da palavra, para viver de uma forma saudável, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Sabe, muitas vezes, nós vemos casais, pessoas jovens, vemos solteiros, vivendo numa intensidade as coisas do Senhor, vivendo numa intensidade as coisas da palavra. E muitas vezes, o que acaba acontecendo é que a vida, ela se encarrega de trazer para todos nós as dificuldades, os desafios e os novos padrões e valores que não condizem com a palavra. Muitas vezes nós vemos pessoas que têm experiências com o Senhor, uma vida, uma conversão genuína, um tempo de um aquecimento, um fogo do Espírito enchendo a pessoa tomando decisões, abdicando de práticas antigas, sendo transformada. E nós vemos pessoas nessas intensidades, às vezes se encontrando com o Senhor, só que aí ao longo do tempo, parece que alguma coisa vai acontecendo e aquilo vai esfriando. Parece que alguma coisa vai sendo estabelecida e aquilo vai deixando de ser tão intenso como era antes. Vai deixando de ser tão branco e preto como era antes e começa a ficar cinza.
os tons começam a se misturar. Aquilo que era certo e aquilo que é errado não é mais certo e errado, talvez, pode ser. E nós vemos pessoas caminhando com Cristo e de repente vivendo de uma forma morna. E é baseado nisso que Cristo então fala a respeito de um outro assunto, onde ele quer dizer respeito ao casado, mas quer dizer respeito ao solteiro, onde quer dizer respeito à pessoa de mais idade, como também quer dizer respeito à pessoa mais jovem, que é o entretenimento. Meus amados, o discipulado saudável, ele filtra, ele fala a respeito do entretenimento. Em Mateus, um capítulo para frente, no capítulo 6, dos versículos 19 ao 23, a palavra vai trazer para nós alguns padrões aqui, onde ele fala a respeito de uma postura que nós devemos ter para com as coisas do mundo. Veja o que o texto está dizendo em Mateus 6, de 19 a 23. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no... Onde está escrito aí na tua palavra? No céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos da lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Amados, Jesus está falando aqui a respeito dos tesouros da terra e dos tesouros do céu. E ele está lembrando aos seus discípulos que já estavam caminhando com ele, que muito facilmente os nossos olhos podem focar nos tesouros da terra. E quando focamos os nossos olhos nos tesouros da terra, facilmente nos esquecemos dos tesouros do céu. E aí vivemos uma vida num propósito terreno. Só que o Senhor nos estabelece, o Senhor gera em nós o seu Espírito, para que vivamos uma vida focado aos tesouros do céu. E é quando olhamos para as coisas do céu, quando desejamos as coisas do céu, quando almejamos as coisas da parte de Deus, é que nós conseguimos tirar os nossos olhos das coisas da terra. E Jesus não só nos diz isso, mas ele resume no final, ali no versículo 21, dizendo: onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. E pastor, o que isso tem a ver com entretenimento? Tudo. O entretenimento, preste atenção no que eu vou te dizer nessa noite. O entretenimento é a maior arma de Satanás para tirar os nossos olhos do céu e colocar os nossos olhos na terra. Eu vou te dar a chance de você dar um glória a Deus, porque isso precisa ser revelado para nós. O entretenimento é a maior arma de Satanás para tirar os nossos olhos do céu e colocar os nossos olhos na terra. E quando nós fazemos isso, nós deixamos de viver na intensidade que Ele quer para nós. Agora, quando fazemos o contrário, e é aí que você pode dar o teu glória a Deus, quando tiramos os nossos olhos das coisas da terra e voltamos os nossos olhos do céu, nós não vivemos uma vida miserável. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quase te fiz dar um glória a Deus para a frase errada. Amados, nós precisamos acordar de um sono profundo. Quando nós estamos preocupados com o teor da saúde no nosso lar, quando nós estamos preocupados com o padrão que a nossa família precisa viver,
nós conseguimos observar estes pequenos empurrõezinhos que vão nos tirando do eixo central, que é a vida em Cristo. Muitas vezes nós assistimos um filme, um seriado, uma novela, e muitas vezes nós vemos ali algumas coisinhas que nós começamos a ser convencidos por elas. Você já assistiu um filme que fala a respeito de uma traição justificada? O primeiro filme mostra para você que a pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa que faz o bem, é uma pessoa que cuida da família. E o cônjuge só dá patada. O cônjuge é uma pessoa má, é uma pessoa maquiavélica, é uma pessoa que é emburrada o tempo todo. E aí, de repente, aquela pessoa boa, que você já foi convencido que é a pessoa boa, ela encontra uma outra pessoa e ela trai aquela pessoa má com uma outra pessoa. E você, dentro de você mesmo, diz assim: ele merece algo melhor. Uma traição justificada. E aquela pequena sementinha, boba, tola, de um seriadinho qualquer, que muitas vezes crianças de 12, 13 anos estão assistindo. Uma pequena semente, ela vai lá para aquela terra fértil dentro do nosso coração. E daqui a pouco, você está vivendo uma situação onde você é injustiçado. Daqui a pouco você está vivendo em uma situação onde o teu cônjuge, ou o teu filho, ou o teu chefe do trabalho, e seja quem for, está fazendo algo muito mal para você. E você se olha e você diz: poxa, mas eu sou uma pessoa boa, eu mereço algo melhor. E você vai lá e cai nas armadilhas dessas mensagens subliminares que estão em todos os lugares. Tem alguém aqui? Prestem atenção, amados. Como o entretenimento é capaz de mudar a rota da nossa vida. Cristo está nos alertando aqui. É como se ele já soubesse a respeito da televisão. É como se ele já soubesse a respeito dos seriados que nós assistiríamos. Porque ele sabe do poder que há numa mídia, do poder que há numa imagem, do poder que há numa mensagem que pode ser traduzida para nós e de repente a gente não percebe. Mas aquilo está entrando nas maiores profundidades dos nossos conceitos e valores e aquilo começa a disseminar algo muito mal. Você já viu um linguajar chulo? Onde pessoas estão ali falando palavrão na televisão, num seriado, em algo que você está assistindo. E aí muitas vezes nós dizemos assim: não, mas eu não falo essas coisas, não tem problema assistir. Aí na hora que você briga com alguém, sai. Você não sabe nem de onde veio. Quantas vezes eu já não ouvi pessoas virem falar comigo: pastor, eu preciso de ajuda porque eu falo palavras muito pesadas quando eu estou bravo, quando eu estou irritado. Mas eu não sei nem de onde que vem. E muitas vezes nós sentamos e ficamos ali hipnotizados assistindo coisas que estão entrando, alimentando a nossa alma. Imagine se pararmos para pensar que 1 hora por dia nós entregamos nas mãos destes programas televisivos, destes programas onde nós assistimos. Quantas horas por ano? Quantas horas por semana? E aí nós vemos pessoas que têm de fato dificuldade de ficar 15 minutos lendo a palavra de Deus, mas ficam 1 hora assistindo televisão. Quem será que vai ganhar? Tem a história de um homem que ele apostava a corrida com seus cachorros de corrida. E ele tinha 2 cães, e ele sempre apostava no cão que ganhava. Uma vez era um, outra vez era o outro. E perguntaram para ele um dia: como é que você sabe que cão vai ganhar? Ele falou: porque sou eu que alimento eles, eu sei qual que está mais forte.
E muitas vezes o entretenimento, ele é aquilo que vai enfraquecer o espírito. Eu não estou falando para você deixar de assistir televisão. Eu não estou falando que a televisão é do diabo, mas eu estou falando que deve haver um zelo muito grande naquilo que nós colocamos os nossos olhos e nos deixamos ser alimentados. Amém? Ou às vezes é um desrespeito, né? Que no fim justificam os meios. Sabe aquele seriado ou aquele filme que o filho é todo mal educado com o pai? E aí é todo mal educado e você fala, poxa vida, que criança mais impetuosa, que criança mais irresponsável. E aí o seriado vai se desenrolando, e tudo aquilo que o filho havia dito para o pai que ele iria fazer, e que o pai falava para ele, não, filho, muito cuidado, e fala, não, você vai ver, eu vou te provar, você não sabe de nada, e aquilo lá, e no final o filho consegue. E aí você assiste aquilo e fala, não é mesmo que o filho conseguiu? E aí de repente está lá você, fazendo isso com o teu chefe, fazendo isso com os teus pais, fazendo isso com as tuas autoridades, num ímpeto de provar que você está certo e fazer de uma forma toda irresponsável. Veja, amados, isso está em todos os lugares ao redor de nós o tempo todo. E Jesus está dizendo a nós, onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Os nossos olhos precisam ser a lâmpada, eles são a lâmpada do corpo, e eles precisam ser bons. Eles precisam ser bons para que o nosso coração seja bom. Aonde nós dedicamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, são as janelas de entrada. Às vezes uma música que fala de adultério, uma música que fala de coisas pecaminosas, de música de... Vocês sabem o que eu estou falando. É só ligar o rádio, né? E às vezes nós estamos até fazendo outras coisas, outras atividades, mas aquilo está ligado. E aquilo vai entrando, daqui a pouco a gente está pensando daquele jeito, daqui a pouco a gente está concordando, daqui a pouco a gente está sentindo, daqui a pouco está gerando desejos, daqui a pouco essas coisas vão tomando nosso lugar. Hoje nós vivemos um problema que é ainda maior, que são os aparelhos celulares, né? Antes nós tínhamos que parar em um lugar, sentar e assistir alguma coisa, né? Hoje pessoas são atropeladas na rua porque estão assistindo alguma coisa enquanto atravessam a rua. Hoje há um acesso muito grande a essas coisas e não se sabe o que vai dar. Que você possa zelar por isso, amados. Que você possa ter autoridade sobre estas coisas, para a tua vida, na vida da tua casa, na vida dos teus filhos, na vida do teu cônjuge. Que você possa ser uma pessoa que zela por essas coisas. Zele pelos teus olhos. Zele pelos olhos dos teus familiares. Não é? Às vezes você está assistindo um filme de adulto, mas a tua criança está acordada. E ela passa de vez em quando, ela está ouvindo. Às vezes você está, infelizmente, esses dias eu tive que privar minha filha de ouvir uma conversa do nosso ex-presidente, de tanto palavrão que saía daquele áudio. E a responsabilidade está nas minhas mãos. E nós precisamos zelar por essas coisas. Tem alguém aí? Glória a Deus. Vou te dar 3 dicas nessa noite em relação a estas coisas. Primeiro, na hora da refeição, desliga tudo. Estimule uma conversa, olho no olho. Sente à mesa. Coma sentado à mesa. Às vezes a gente vai visitar algumas pessoas, você chega na sala, parece um cinema, tudo se volta para a TV. E às vezes a pessoa nem desligar a TV desliga e quer ter uma conversa. Desliga. Desconecta da internet. Responda aos WhatsApps depois. Sente na mesa, olhe nos olhos, converse.
Pergunte como a pessoa está, como foi o dia. Em nome de Jesus. Segunda ação prática que eu quero te dar. Estabeleça tempo para o uso. Tem um casal aqui na igreja que eles não têm filhos, mas eles estabeleceram entre eles que até certo horário à noite a internet está ligada, depois eles desligam. Você pode estabelecer essas regras solteiro, morando sozinho, e isso vai ser saúde para você. Seja o dono destas coisas, não deixe essas coisas montarem em você e dominarem você, domine você estas coisas, em nome de Jesus. E a terceira ação prática, a terceira dica que eu quero te dar é, como eu falei, pense até na configuração dos móveis na tua casa. Se a configuração dos móveis na tua casa, se a posição das cadeiras, do sofá, da mesa, estão ajudando para que as pessoas que estão ali interajam umas com as outras, ou se elas todas vão ter que se voltar para uma televisão, ou se elas todas vão ter que se voltar e aquilo não ajuda de um jeito nem de outro. Mas pense nessas coisas. Busque o relacionamento saudável. Busque se relacionar com pessoas, com os teus irmãos, para que o teu entretenimento seja saudável, seja algo que seja da parte do Senhor. Encha as tuas horas com leituras saudáveis. Encha as tuas horas com programações de televisão saudáveis. Seja edificado. Não deixe o entretenimento roubar aquilo que o Espírito Santo colocou de mais precioso dentro de você. Muitas vezes você sai cheio do Senhor no domingo. Você sai cheio, transformado, você sai com uma palavra revelada no teu coração, algo que veio e falou contigo de uma forma profunda, e de repente você está sendo alimentado por outras coisas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, você nem se lembra mais do que aconteceu no domingo. Quantos casais que nós já conversamos, onde no começo eles casaram naquela intensidade de servir ao Senhor, de entregarem as suas vidas para a obra de Deus. E daqui a pouco eles, mal e mal, estão indo à igreja, já estão focados em construir as suas riquezas, alcançar coisas, adquirir coisas que antes não tinham, já estão querendo se relacionar com pessoas mais ricas, pessoas mais famosas, mais conhecidas, pessoas que estão por aí porque os conceitos mudaram, os princípios mudaram, aquele amor do início de servir ao Senhor, de entregar a vida, já foi embora. E muitas vezes o entretenimento é o culpado disso. Porque quanto mais nós olhamos para as coisas desse mundo, mais nós desejaremos as coisas desse mundo. Só que quanto mais nós olharmos para as coisas do Senhor, mais nós desejaremos as coisas do Senhor. Não perca a essência do Senhor na tua vida. Busque cada vez mais ela. E se você um dia já viveu numa intensidade maior em busca de saber quem é Deus, volte atrás. Lembre-se de onde caiu, se levante e continue. Em nome de Jesus. Que o teu entretenimento seja aprovado pelo Rei dos Reis. Em nome de Jesus. E, para concluir, use desta ferramenta em favor da tua maturidade espiritual. Use o discipulado para que estas folhas, para que estas situações não matem a grama, não matem aquilo que o Senhor colocou dentro de você. E você daqui a pouco pode estar abandonando, mas não faça isso. Se encha das coisas de Deus. Se abra para alguém. Busque ajuda. Não há nada de errado em buscar ajuda. O mundo prega que quem busca ajuda é fraco. Então que sejamos fracos. Porque se somos fracos, o Senhor é forte. Mas não caia nesse engano de que você sozinho você consegue, porque você não consegue. O discipulado é a prova de que não conseguimos andar sozinhos. O discipulado é a prova de que nós não conseguimos dar passos sábios sozinhos.
Jesus chamou homens para andar com ele. E quando ele estava voltando para o Pai, para se assentar à destra de Deus, no último momento, o momento em que ele poderia falar a respeito de qualquer coisa, ele fala a respeito do discipulado. E disse: portanto, vão e façam discípulos. Façam discípulos. Caminhem juntos. Ajudem e busquem ajuda. Sejam uma grande família. Se entreguem uns para os outros. Vivam as experiências espirituais juntas. Provoquem as coisas do céu uns aos outros. Sejam facilitadores das coisas espirituais uns dos outros. Sirvam uns aos outros. Se entreguem uns para os outros. Essa é a essência da igreja. Essa é a essência da vida com Deus. Que nessa noite você saia daqui convicto que você não consegue sozinho. Que nessa noite você saia daqui convicto que você precisa de um rastelo nas mãos de uma outra pessoa para tirar essas folhas que estão tampando a grama que o Senhor plantou no teu coração. Que nessa noite você saia daqui certeiro de que o Senhor quer o melhor para você. E Ele pode usar sim outras pessoas em teu favor, em favor da obra dEle na tua vida. Em nome de Jesus. Zele pelo teu casamento, você que é casado. Você que não é casado, aprenda. Para que o dia em que se casar, faça da forma certa. E busque um entretenimento que o Senhor se agrada. Para que os teus olhos se alimentem daquilo que agrada a Ele, em nome de Jesus. Quero te convidar a fechar os teus olhos.